Hoje nós estamos conversando com a Antônia Ademar dos Santos, nós estamos falando sobre ITR, as peculiaridades, os detalhezinhos. Antônia, nós falamos bastante então do AT, foi isso, né? E o que é o AT? É a apuração do tributo, a parte tributária da declaração do ITR. Então essa ordem pela qual nós falamos é essa sequência mesmo. Depois que eu tenho toda a situação cadastral, eu vou ver o que vai ser a incidência de tributos nisso. Exatamente. E essa incidência de tributo está ligada ao quê? Primeiro, ao valor, lá pede o valor total do imóvel. O que compõe o valor total do imóvel? O valor das culturas permanentes ou provisórias e valor das benfeitorias e o VTN, valor da terra nua. E o VTN ainda tem abaixo o VTNT, que é o quê? O valor da terra nua é o valor total da terra nua. E o valor da terra nua tributável é outro valor. Tá ligado. Qual que é a diferença? Está ligado à área de reserva. Essa área não é tributada Não, ou ela é tributada? Não é. A área de reserva é isenta. Então, qual é o valor total do VTN? É por hectare, atribuído pelo município via convênio, né? Aí vamos supor que deu lá 5 milhões lá, o meu VTN. Certo. Aí o VTNT, ele pode dar 4.500, 20% em média, 30%, depende da área de reserva e que ficariam isentas. Então, por isso que temos o VTN e o VTNT, que é o VTN tributável. Esse VTNT, que é o valor da terra nua tributável, como é que ele é determinado? A alíquota dele está ligado ao grau de utilização. Que grau de utilização é esse? Se eu exploro 100% da área utilizável, o meu grau de utilização, logicamente 100%, a alíquota cai. Se eu tenho uma área utilizável menor do que a explorada, logicamente a minha alíquota sobe. Tá? Então, qual é a ideia disso? É fazer com que as áreas realmente sejam exploradas, aquelas úteis sejam exploradas e, logicamente, isso gera um benefício de redução de alíquota e, consequentemente, valor a recolher. Nessa exploração, quando eu faço safra e segunda safra, eu tenho uma irrigação, ou eu faço um consórcio que eu coloco gado ainda, isso aí também considera? Ou isso aí não é o que vem ao caso? Não, a questão de ter uma safra ou mais não influencia no VTNT, porque eu tenho que dizer para o sistema qual é a área utilizável e qual é a área que eu exploro, mesmo que seja com uma única cultura anual, ou seja, não está ligado. E aquela situação em que eu tenho um armazém dentro da propriedade, porque ali certamente eu tenho, vamos dizer assim, uma outra empresa dentro. Sim. E eu tenho duas situações. Eu tenho aquela que é um armazém só para mim e tem também aquela situação em que eu presto serviços para outros. Certo. Lá na área, existe a área total, como eu mencionei, existe as áreas de benfeitorias, que entraria a área do armazém, são deduzidas da área utilizável e, consequentemente, vão ficar isentas ou não tributadas em relação a isso. Ou seja, a área de benfeitoria é deduzida da área utilizável. Então, isso aí entra como benfeitoria. Benfeitorias. E nos casos, nós estamos falando aqui muito de agricultura, mas temos a pecuária. Sim. E os casos de confinamentos, os compost barn, ordenhas, isso aí também entra na benfeitoria? Entra. As construções são benfeitorias. A área da pecuária, existe uma lotação mínima por hectare que o imóvel deve conter para ser considerado utilizado. E, logicamente, a alíquota do ITR ser reduzida. Aí, deixa eu só, aquele detalhe que a gente vinha falando ainda há pouco, se de repente, num dado momento, eu omito uma informação, eu passo a ser pega aqui, né? Porque se eu não declarei meus animais, se eu não fiz aquelas, por exemplo, no momento da vacinação contra a fitosa, eu tenho ainda que declarar, inclusive os não vacinados. E se eu não fizer isso, eu já passo a ter problema agora na hora de fazer essa declaração. Exatamente. Eu digo assim, que o ITR é um informativo muito amplo para se pensar que ele é simples. Porque ele, veja bem, ele é base para cálculo do imposto territorial rural. Ele é base para calcular o ganho de capital, está ligado à alienação, custo.
e está ligado ao grau de utilização, ou seja, então se eu tenho uma utilização do imóvel 100%, eu não posso ser desapropriado, está ligado então à desapropriação. Efeitos de reforma agrária. Exatamente. Se eu declaro que eu tenho rebanho, logicamente, reflete lá na agrodefesa que eu tenho que tem que ser linkado. Agrodefesa para Goiás, aí no seu estado, Isso, desculpa, o órgão que quer que seja o... que controla a pecuária. Então, isso tudo está linkado, ou seja, não tem como eu informar que eu tenho 1.000 cabeças de gado se lá no órgão que controla as vacinações e o cadastro da pecuária eu ter 500 ou eu ter 1.500. Algum lugar aí está furado. Exatamente. Então, na verdade, é autodeclaratório e com certeza serve para a base de fiscalização e cruzamento de informações. Senhores, eu tenho dito que o governo vai criando cada vez mais mecanismos e não é pensando no seu bem-estar, não. Ele está pensando no cruzamento de informações e evitar qualquer desvio de possibilidade de arrecadação. Não é verdade, Antônio? Com certeza. Prazo para o ITR, então, 28/9, sexta-feira que vem, multa por atraso 1% do valor do imposto ao mês, tá? Se fizer a apresentação fora do prazo, pode parcelar em até 4 cotas. Eu já quero te perguntar isso aí mesmo, porque a declaração, e o nosso tempo já está esgotando, a declaração é até dia 28, mas e o pagamento desse imposto? A primeira cota dia 28, ou a cota única. Já 28 agora. Exato. E a segunda cota seria as outras cotas seriam 2, 3 ou 4, depende da opção do contribuinte. Até 4. Até 4. Logicamente nos meses subsequentes, o último dia útil dos meses subsequentes. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Exatamente. E outro detalhe, você falou cota única, essa cota única é porque ela também tem um limite ali para poder parcelar. O valor de R$100 abaixo é o cota única, porque a cota não pode ser menor que 50. Então, se eu for parcelar em 2, já daria menor que 50. Para a pessoa física, lembrando bem. E tem diferença também, então, para pessoa jurídica e pessoa física? Exato. Na questão pagamento em valor de cotas.